Legal, começando mais uma edição do Podcast Mão número 26. Chegamos ao podcast número 26, falando do líder do Campeonato Brasileiro, que perdeu para o Internacional, não está mais invicto, estava invicto há 17 rodadas no Campeonato Brasileiro, mas continua liderando a competição e, pelo menos até daqui 2 rodadas, vai continuar como líder, porque está a 5 pontos do Atlético Mineiro, o segundo colocado. A gente vai falar de contratação de jogador saindo ou possibilidade de ir embora do Corinthians, jogador que foi muito mal no Sul contra o Internacional e, claro, do jogo contra o Santos no domingo. Tem gente que fala que é clássico, tem gente que fala que não é clássico o jogo contra o Santos. Pra mim é clássico sim, pra você, Vitor Guedes, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. É clássico, né? Mas não é o clássico, né? Clássico, com todo respeito, clássico pra mim é o derby, né? O resto é sopa de letrinha, Sansão, Fla-Flu, Grenal. Pra mim, clássico é Corinthians e Palmeiras, né? Corinthians e Santos, Corinthians e São Paulo é jogo bom, é jogo pra ir. Tanto é jogo bom, jogo pra ir, que eu vou levar até meu filho, Basílio, que vai no jogo, até comprei ingresso. Dia das Crianças antecipado. Você tá feliz com o seu presente, Basílio? Sim. Quanto vai ser o jogo? 2-0, Timão. E você, o que você é? Corintiano, maloqueiro torcedor, graças a Deus. Você mora onde? Moro na ZL. É isso. Então estaremos lá, Marco Belo. Que beleza. Participação do Basílio, que aliás com esse nome não poderia torcer para outro time. É Basílio, mas você pode chamar de Vitinho também, né? Porque é o Vitor em pessoa. Até as palavras... Não fala isso que ele processa, coitado. Ele é uma pessoa de bem, equilibrada. Isso não é crueldade infantil, não? Não, isso aí, coitado, ele vai processar. Mas o Basas tá invicto no estádio, né? Já viu o Corinthians empatar, mas não viu perder. Tava empolgado com o jogo. Falei, o sonho dele é ver um Corinthians e Palmeiras, não deu ainda, né? Com esse horário às 11 horas dá pra mim ver o jogo e depois escrever a coluna, então eu vou levar ele. Mas é óbvio que é clássico, né? A diferença, Belo, eu brinco com meus amigos santistas, por incrível que pareça eu tenho amigos santistas, até o padrinho do Basílio é santista. A questão assim, não dá pra comparar. Em Santos, você vai cobrir um Corinthians e Santos, o clima na imprensa e na cidade é de Grenal, né? Eles tratam o clássico como o clássico, a rivalidade e tal. E aqui em São Paulo, o Santos é o terceiro rival do Corinthians, né? O rival do Corinthians é o Palmeiras, seguido por São Paulo, e o Santos é o terceiro rival, como é o Botafogo pro Flamengo, assim, né? Primeiro é o Vasco, depois é o Fluminense. Então não é a mesma coisa. Agora, assim, o que atiçou a rivalidade é que o Corinthians perdeu os últimos 3 jogos que fez pro Santos, ele foi eliminado na Copa do Brasil pro Santos, quer dizer, e recentemente os campeonatos paulistas todos com o entorno no meio, quem ganhou foi Corinthians ou Santos, né? Então a rivalidade entre os dois times é óbvio que aumentou. Ô, Vitão. Mas não dá, até começa pelas cores, né, velho? Porque assim, corintiano não usa verde. Agora, o Santos é preto e branco, assim, até por isso acho que ser outra cidade não é a mesma rivalidade. Não, tem gente que pra cutucar os santistas fala que é um time, como é que a gente pode dizer, que as pessoas têm carinho, o Santos, e não as pessoas. Eu jamais não diria que a portuguesa que teve Pelé, jamais faria isso. Que isso, só que a gente tá sendo muito mal educado, então, porque hoje temos convidado e a gente não deu boa noite nem pro Teleco, que é o participante aqui do Podcast Mão. Eu tô magoado, não deu boa noite pro convidado. Então, Teleco, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu gostaria hoje de falar do meu ídolo, Edilson. A gente teve Edilson, Capetinha, e agora nós temos o Edilson, coisa ruim. O Edilson, show Satanás, né? O Capetinha e o coisa ruim. Ai, meu Deus. Teleco, com todo respeito à pessoa do Edilson, eu não gosto de falar, eu gosto de criticar, gosto não, né? Eu tenho o direito de criticar o jogador e não a pessoa, mas no caso do Edilson, 3 repórteres, jornalistas do Rio Grande do Sul, quando me viram, perguntaram, o Edilson ainda tá bebendo? Cara, os caras não perguntaram, o Edilson tá jogando bem, tá fazendo gol, e aí, como é que ele tá no time? Os 3, eu juro, não tô inventando, os 3 vieram me perguntar, o Edilson ainda tá bebendo? Deixou uma boa imagem lá em Porto Alegre, hein, Teleco? Ah, meu Deus do céu. Eu gostaria que ele corresse, né? Porque independente dele ser ruim, não saber chutar uma bola, até aí tudo bem. Mas tomar um drible daquele e não sair correndo atrás do jogador... O drible da vaca... Aí é demais, de um zagueiro, cara. Né? De um zagueiro que parece uma vaca. Pô, é demais, bicho.
O drible da vaca eu tomava quando eu era solteiro e menos sério, assim, na Rua Augusta e tal. Não dá pra tomar o drible da vaca de um zagueiro, né? É o fim do mundo, né? Agora deixa eu colocar no papo o nosso convidado. A gente tem o prazer de contar com um cara que sabe tudo de podcast. Ele estava falando comigo que fez o primeiro podcast em 2006, se eu não me engano. Há 9 anos já está com esses projetos para a internet muito legais. E a gente que está através dessa plataforma nova que é o podcast, pela internet, pelo SoundCloud, pelo iTunes, pelo YouTube, a gente está aprendendo e a gente está com um mestre nisso, que é o Carlos Merigo, que aliás participa de um podcast muito legal que eu ouço sempre, que é o Braincast, que indico para todo mundo que quiser acompanhar os papos malucos dos caras, falando de tudo, de filosofia, de tecnologia. Obrigado pela participação aqui. E é corintiano, né, Carlos? Boa noite, bom dia, boa tarde para você. E aí, boa noite, galera. Obrigado pelo convite aí, primeiramente. Eu, quando vi o... Tava falando pro Mário que eu tava procurando um podcast sobre... Eu queria sobre Corinthians, né? Porque eu assisto programas de futebol sempre esperando pela parte que vão falar do Corinthians, todo o resto eu posso parar de assistir. Só que aí eu tava procurando um podcast sobre futebol, não achei nada muito legal. Aí de repente o Bessoni tweetou podcast Timão. Falei, caramba, tem um podcast. A mamãe falou que o Corinthians só sobre o Corinthians. Então. A mãe falou que o Corinthians bateu. Peraí, filho. Tô com meu filho aqui do meu lado, ele tá colaborando com a pauta. Qual que é o nome dele? É Basílio também, não? Não, é Benjamin. Ah, tá certo. Um abraço pro Benjamin. Corintiano ou não? Eu espero que sim, tem 3 anos. Ele já tá bem encaminhado. Mas e aí, você viu o Ressone, gostou ou não gostou? Pode falar a verdade. Não, adorei, cara. Achei muito legal a dinâmica de vocês, de ainda fazer várias edições por semana, de comentar a rodada do fim de semana e do meio de semana, falar dos jogos, falar de jogador. Achei demais, assim. Viciei, tô escutando todos. Fã do Edilson ou não, Carlos? Cara, o Edilson, quando eu tava esperando alguém falar dessa tempestade de merda que o Corinthians tá passando com um jogador que todo jogo tá tendo alguém lesionado. Lá no jogo contra o Grêmio, quem que foi que se lesionou? Foi o Arana, né? E entrou o Edilson, não foi? Cara, entrou o Iago. O Edilson entrou no lugar de quem naquele jogo? O Edilson começou jogando porque o Fagner tava jogando, amarelo. Exatamente, o Fagner não jogou. Tava lá na leste lá da arena. Cara, ele entrou no time, ele no time sem o Fagner, é outro time, assim, o cara não corre, o cara não se mexe o jogo inteiro. Aí quando ele entrou ontem eu falei, não, de novo esse cara vai entrar pra causar prejuízo, e não deu outra, assim, tipo, tomar um drible daquele, e assim, o cara não sai correndo. Eu vi entrevista no final do jogo, ele dizendo que não saiu porque ele achou que tinha cobertura, tinha alguém na cobertura. Eu pensei, mas mesmo assim, né, você tomar um drible desse, sai correndo pela sua honra, né, faz alguma coisa, e não, tomou e saiu aquele gol do Valdívia lá. E não, eu depois revendo a cena, revendo os lances, o Romero também é outro que podia ter corrido pra área, né, na hora desse lance. O cara entrou no jogo e ficou vendo viu o Edilson tomar o drible da vaca e ficou olhando pra ele. Mas o Romero a gente não espera nada, né? Cara, o Romero, como que a diretoria do Corinthians queria trazer o irmão, o primo, o cunhado, quem mais do cara pra jogar? Então, o irmão do Romero, ele foi pro Racing, aí todo mundo falava que a gente tinha comprado o irmão errado, e o que aconteceu? Ele tá na lista de dispensa do Racing, né? Então, olha só. Ele tá entre reserva e dispensa do Racing. Mas ele disputou a Copa América. Disputou, mas e daí, pô? Falta de opção, né? Pô, enganou muita gente, até o treinador da seleção paraguaia. Agora, Teleco, aproveita então que a gente tá falando do Edilson, que o Carlos fez vários elogios ao Edilson. Eu tava lá no Beira-Rio, né? Cheguei hoje de Porto Alegre e acompanhei em loco essa ótima partida. O Ironic Mode tá ligado aqui, né? Essa ótima partida do lateral direito que jogou na esquerda ontem. E daqui a pouco a gente pode até ouvir o que o Tite falou lá em Porto Alegre sobre a entrada do Edilson e a saída do Wendel, mas o fato é que a lesão do Wendel acabou com as chances do Corinthians de ganhar o jogo, porque o Edilson, além de tomar do da vaca do Paulão, a bola do primeiro gol, marcado pelo Hever, desviou nele dentro da área, e tudo dá azar, né? Mas você tem uma notícia do Edilson pra torcida do Corinthians, né, Teleco? Então, meus caros, como vocês sabem, o Edilson ele foi contratado até o final do ano, e alguém teve a grande ideia de renovar o contrato do Edilson por mais 2 anos. Então ele fica até 31 de dezembro de 2017. Nossa, velho. Eu não desconfio de nada, mas quem que é o empresário dele?
Vitão, Oi. vou te dar uma chance pra descobrir quem é o empresário dele. É o empresário do peruano Deus. que foi pro Flamengo. Peruano é o empresário do Ramírez, então. Que isso? Não. É a Think Ball do Bruno Paiva, do Marcelo Goldfarb. Aliás, Gold, né, já combina tudo ali, porque eles conseguiram colocar o Edilson. Não só, já veio o Edilson, que já seria um negócio Aquela meio coisa, estranho, né, mas era pro fim do ano. Teleca, aquela coisa, né? Eu podia estar roubando, podia estar matando, mas eu tô aqui negociando o Edilson, é isso? Mas é aquele negócio de empresário que coloca um jogador nota 10 e outro nota 6 no clube. É normal. O Gilmar Rinaldi, quando levou. Não, mas vem cá, Adriano, quem que é o 6? Quem que é o 6? Não, é o meia dúzia, lateral. Não, Cara, o eu Jadson tinha é que da colar, Think me Ball, matar pra tirar C em química. Você tá dando 6 pro Edilson? Não, Nem o Miguel é moda de de Paiva falar. Neto deixando dar pra vontade é tão bonzinho. É No moda máximo de falar. 0,6. O Gilmar Rinaldi, quando colocou o Adriano no Corinthians, trouxe o Fábio Santos. É a famosa rebarba, entendeu? Você coloca um cara, eu disse nota 10, mas um cara de nome e coloca aquelas rebarbas que você não consegue ir em lugar nenhum. Como é que vocês acham que Vitor Júnior vai parar no Corinthians? É rebarba de empresário. O cara fala, eu levo um Renato Augusto, mas você vai ter que contratar o Vitor Júnior também. O Edilson tá aí por causa disso, certeza. Bem, que seja, ele era do Giuseppe Diogardi, né? Quem acabou trazendo, quem acabou ficando com ele foi a Think Ball, que conseguiu a façanha de fazer renovar 2 anos. Mas aí, olha, o que me contaram que vai acontecer com o Edilson. Falaram, pô, mas você vai ter essa naba aí, 2 anos? Não. No fim do ano, eles vão tentar achar um acordo, vão tentar achar um time para colocar o Edilson e devem rescindir o contrato dele. Lógico que isso daí é informação de bastidor, então pode rolar ou não, mas essa que é a ideia, repassar ele para algum outro time no fim do ano. Há uma chance então do Edilson no final do ano sair e arrumar um outro time, o Corinthians não ter que pagar esses 2 anos a mais para ele, é isso. Olha, eu acho que o Edilson, a chance de vender o Edilson, gente, é pra algum time de Amsterdã, que lá é legalizado esse tipo de coisa. Claro. Com a Ajax, porque aqui no Brasil... Ô, Vitão, né? vocês estão zoando, mas ele foi titular do Grêmio, ele foi titular do Botafogo, quando o Botafogo não tava na segunda divisão, ele jogou em Velho, o Zé Carlos do que Brasil. imitava Galo tomou a Copa do Mundo. É um horror. Ele tomou um drible da vaca de um back, velho. Agora a gente tá falando de Da lateral. vaca do Garrincha, o drible da vaca do Julinho Botelho, o drible do Cláudio, o gerente. Ele tomou um drible da vaca do Paulão, o zagueiro. É o Armagedon, né? Não dá. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa. Até na foto de perfil dele na Think Ball, ele tá gordo. Para, a foto que engorda, cara. Às vezes os caras tiram a foto Ele tá com uma cinturinha de kibe, assim, né? Só que não tem o futebol do Walter Bolacha. Agora Não deixa dá. eu fazer uma pausa aqui pra Vamos gente ver que o Carlos, que é o vídeo. ponderado, o nosso convidado, o que o Carlos achou de Edilson? O que eu achei do Edilson? Que esse jogo, esse drible da vaca que ele tomou, deve servir pra diretoria prender e mandar o cara embora, né? É o mínimo que... Tava um drible desse do zagueiro, o cara cruzou a linha saindo do campo, alguém já... Tá, assina aqui, tá a sua rescisão, não precisa aparecer amanhã não, é o mínimo que eu espero. O Carlos é o ponderado e mandou prender o Edilson. Depois dessa, Não, assim, vamos ouvir o Tite. Cara, a entrevista dele no final do jogo, meu cara sonolento, assim, sabe? E justificando o erro dele, falando, eu achei que tinha alguém na cobertura. Porra, se fosse um drible comum, não. Você pega um drible da vaca, que nem quando um cara toma um chapéu. Você já viu um jogador tomando um chapéu, ele sai atrás do outro, feito um louco querendo quebrar ele? Era o mínimo que eu esperava do Edilson. Não, tinha que ter feito a falta. O Tite, inclusive, tentando defender ele, disse que ele não fez a falta porque já tinha cartão amarelo e levaria o vermelho. Pô, leva o vermelho, mas não tem gol, pô. O Corinthians ficaria muito mais forte no jogo. Claro. Agora vamos ouvir o Tite, então, falando sobre a saída do Wendel e a entrada do Edilson, se isso mudou o jogo. Ele que conversou comigo lá em Porto Alegre, no Beira-Rio, logo depois do jogo. Vamos ouvir. Não, e vou explicar por quê. Antes da análise do jogo. Ela pode ter tido alguma influência, sim, numa saída de apoio pelo lado esquerdo. Mas em termos defensivos, não vi essa situação. Nós perdemos essa ofensividade, essa ultrapassagem que o Wendel dá, que o Arana dá, né? Nesse aspecto foi, mas teve todo um conjunto da obra. Tá aí o Tite, então, minimizando a saída do Wendel e a entrada do Edilson, dizendo que isso não teve nada a ver com a derrota do Corinthians pro Internacional. Agora, o Carlos lembrou muito bem
que o Romero estava em campo no final do jogo. O Ángel Romero. Opção para o Corinthians tentar empatar o jogo. Um técnico de um time que está a 5 pontos do Atlético Mineiro depois da derrota para o Internacional, porque se o Corinthians por acaso tivesse vencido, tinha aberto 8 pontos do segundo colocado, 8 pontos na liderança, que tem como opção o Ángel Romero para tentar empatar o jogo. Para mim tá fazendo milagre o Tite com esse elenco. O que você acha, Carlos? Cara, eu acho que o Romero ainda tá. O cara tava com a mala no corredor, o cara voltou pra jogar, sabe? O cara desse não tinha que estar sendo nem relacionado. Assim, só que eu acho que o Tite minimizou, só que o Wendel vinha sendo um dos melhores jogadores do time nos últimos jogos. Então, ele, o Felipe, o Fagner, são jogadores que não dá pra ficar fora, sabe? A gente tem e tá vivendo contusões, cada jogo tem uma contusão diferente. Eu acho que o Tite, obviamente, tem mérito de conseguir fazer esse time que lá no começo do ano, pra mim, era time de no máximo 50 pontos para fugir do rebaixamento, e agora, pouco mais da metade do campeonato, a gente tá falando em título. Só que assim, não dá para minimizar que o Edilson errou, entendeu? Que ele é um cara que não tem mais que ser escalado, que é um cara que não tem que mais entrar no time, assim. Parabéns pro Tite, tá fazendo um milagre, mas Edilson, fica em casa. Agora, Teleco, você tem uma informação sobre domingo, né? Sobre o lateral esquerdo. A informação que eu tenho é que vai vir o Arana pro jogo, a não ser que realmente ele tenha que entrar de muleta. Edilson tomou terceiro amarelo. O Edilson tá suspenso. Ele tá em vantagem sobre o Wendel, né? Eu ouvi o Dr. Ivan Grava, o médico do Corinthians, lá em Porto Alegre, e ele falou assim, é difícil que qualquer um dos dois vá pro jogo. Mas eu senti... É claro que o médico não pode falar, né, que o cara vai se recuperar antes do tempo, mas eu senti nas entrelinhas, assim, do que disse o médico do Corinthians, que eles vão tentar acelerar o processo do Arana, e o Teleco tem razão. Eu acho que se eu fosse apostar hoje, eu apostaria que o Arana joga no domingo contra o Santos, até porque não tem outro, né, Teleco? Eles estavam falando de improvisar aí gente como o Iago, o Marcial lá na esquerda, mas... A informação que eu tenho é que eles vão fazer de tudo para Arana jogar, só se ele realmente estiver muito, muito mal. E a previsão inicial era 10 dias. 10 dias dá exatamente lá no dia do jogo, né? Vitão, você acha que vale você apressar a recuperação de um cara como o Arana? Por exemplo, o Wendel, pra mim, voltou antes do tempo, porque não tem como o cara... podem até falar que não foi a mesma lesão, mas foi na mesma coxa, cara. Foi na mesma perna, na mesma coxa que ele sentiu a lesão. Pra mim, ele voltou antes do tempo, apesar de o departamento de fisiologia do Corinthians, todos os profissionais do Corinthians são maravilhosos, são ótimos, mas erram, todo mundo erra. O cara sentia a mesma lesão na mesma coxa é porque voltou antes do tempo, e podem fazer isso com a Arana. O que você pensa disso, Vitão? Eu realmente não sou médico, não sou fisioterapeuta, assim, o que eu sei é, se tiver condição, tem que jogar o Arana, porque o Santos, a força do Santos está no ataque. O Iago mostrou ali contra o Grêmio que ele fica completamente perdido lateral. Ele é zagueiro, lento, pesado, não sabe jogar no lateral do campo. E não há outra opção. O Edilson, Saravá São Jorge, está suspenso, o Wendel machucado. Quer dizer, não tem outra opção, né? A outra opção que é o Iago não tem o menor cacuete lateral. Não tem um jogador ali, eu não consigo vislumbrar o Christian jogando ali, ou o Marcial improvisado. Danilo. Enfim. Danilo de lateral também não. O Danilo poderia estar no meio pra frente, mas de lateral, para marcar o ataque do Santos tem o Lucas Lima ali, tem Gabigol que joga pelo aquele lado ali. Teve uma vez que o Danilo entrou como titular da lateral esquerda contra o São Paulo no Morumbi, você lembra? Ele não, só que ele corria mais, né? Faz uns 2 anos. Danilo já tá na fase. Sim, eu não sei qual que é. Agora, não dá pra colocar o cara sem condição, até porque o Wendel não deve jogar os próximos jogos, não sei. Você não pode perder o Arana também, né? Então, se perder, que perca um jogo só. Enfim, apressar por causa de um jogo, quer dizer, se foi o caso em relação ao Wendel, foi uma burrice, né? Porque perdeu o cara por mais jogos, né? Eu não acredito que isso que o Corinthians, com tanto instrumento, aparelho, e com o caso, sabendo que não tem reserva, vai apressar se não tiver condição. Aliás, antes da gente falar, Teleco, do time do Santos, inclusive, que você tem uma informação aí
que pode pegar o Corinthians no domingo às 11 horas, com todos os ingressos vendidos lá na Arena de Itaquera. O pessoal gostou desse horário das 11 horas. Tem gente fazendo aniversário, é isso? É isso aí, é o Ronaldo Júnior, meu amigo. Feliz aniversário, Ronaldo. Um abração palmeirense, né, Ronaldo Júnior? Se fosse palmeirense, ele não me seguia, eu já tinha matado. Ronaldo Júnior, um abraço pro Ronaldo, ouvinte do podcast Timão. Aliás, passamos de 1000 seguidores no Twitter. Um abração pro pessoal que tá seguindo a gente no Twitter, o Danilo SCCP, o Lino Tiapeta, tem nome de palmeirense, mas é corintiano. Sobrenome, aliás, Tiapeta, com 2 P's e 2 T's. O Gambá Vira-Lata tá seguindo a gente, Luiz Tellini, Antônio Fortunato, Júlio Prado, o Cuca Pirituba, Denis Hugo, Bruno Reis da Silva, Kesley Leandro, Edson Fruguli, Corinthians Espanhol, com sotaque. É o @elcorinthians, tá seguindo a gente. Então, é por favor, nuestro hermano, não é? É nuestros hermanos. É nós, mano. Como que é nós, mano? É nuestro hermano, é isso? Aliás, tem alguém que fala em uma notícia de Libertadores da América contra uma equipe argentina que não usa a expressão nuestros hermanos na imprensa, Vitão? Não tem, né? Tem, né? Roberto Aires, Nelson Moraes, Eurico Aldo Marque, Caio Cavalheiro. Quem eu não falei aqui pode mandar perguntas pelo @podcasttimão. Segue a gente, mande perguntas que a gente vai falar sobre o assunto que você quiser também. Pode dar ideia do que a gente pode discutir. Por exemplo, o Saulo Segurado. Não seria hora de testar um garoto da base ou até mudar o esquema agora que o Rildo machucou? Responde aí pro Saulo Segurado, Vitão. Sinceramente, eu não sei em relação à lateral esquerda, quem seria o cara pra puxar da base, já que o Arana veio da base, né? Porque o Corinthians tá precisando realmente urgente de um lateral esquerdo. Agora, no ataque, se não tiver ninguém melhor que Wagner Love, que mais uma vez tem uma atuação ridícula contra o Internacional, tem que fechar ali a base. Não vai jogar essa galera aí, o Luca e o Lincoln também? Então, o Lincoln já tem condição de jogo legal? Já, os dois têm condição de jogo já. Aliás, o Wagner Love não dá, gente. O Wagner Love não dá. Ele estraga o ataque, ele tropeça na bola. E no caso dele não é nem má vontade. Você vê, ele não é aquele cara que tá de chinelinho. Ele tem esforço. Então é pior, porque se fosse um cara de chinelinho, você fazia o cara entrar na linha e ele começava a jogar bola. Ele não me parece ser o caso. Ele tem treinado, tem se esforçado. O problema é que se gosta que não desaprende jogar bola, desaprende. Eu achei que ele foi bem ontem, cara. Eu achei que ele foi bem. E o Ganso do Santos nunca mais existiu. E o Wagner Love, esse tipo na China, acho que ele desaprendeu, na Rússia, não espere que vá sair o Wagner Love, vai entrar o Lincoln e o Corinthians vai ganhar qualidade, Vitão. Mas o Lincoln parece ganhar uma bola aérea, né? Cara, o Ronaldo Giovanelli... Eu não acho que o Lincoln é um grande jogador, não disso. Tem um poste de cabeceio. O Wagner Love, a bola não fica lá, ele não é só de questão de gol. Ele não prende a bola no ataque, só secciona a jogada. Ele jogou com o Lincoln na Portuguesa Santista e falou que o Lincoln tem 2 pés esquerdos, cara, que ele não sabe dominar uma bola. Ele é fraco, ele é aquele Jardel, aquele poste que pode fazer um gol de cabeça, enfim. Vamos ver, o Adriano... Luca é um jogador melhor. Adriano Bittencourt, Edilson merece um podcast mão inteiro detonando ele. Que isso, também, né? A gente já tá quase fazendo isso, mas não é a intenção, que isso. Não vamos... Vamos falar do Fernando Bob também? Fernando Bob. Agora à noite, o Luiz Ademar Júnior soltou uma informação aí que o Fernando Bob vem pra 2016 jogar no Corinthians. A única coisa que me deixa assim meio com o pé atrás é que a informação veio dos dirigentes do São Paulo, que tentaram contratar o Fernando Bob e falaram pra ele, nem vem que ele já tá negociado com o Corinthians. O Andrés tem uma rixa antiga com o São Paulo e ele nunca vai admitir isso no ar, mas o Corinthians já entrou em negociações de jogadores só para valorizar o jogador pretendido pelo São Paulo. Já aconteceu isso, eu sei quais jogadores foram, só que o Corinthians nunca vai admitir isso, óbvio, mas já aconteceu. Mas se o Fernando Bob vier, e o inverso o Fernando também. Bob vai despancar o Bruno Otávio com o nome duplo mais ridículo da cabeça de área da história. E Bruno Otávio é Armagedon e Fernando Bob é o Apocalipse. Mas, tirando o nome duplo, eu posso falar porque eu chamo Vitor Maurício, é o fim do mundo. Mas minha mãe é São Paulina, por isso que ela fez isso. Mas brincadeira com o nome à parte, o Fernando Bob é bom volante. Ele joga bem na ponte, é dono da posição na ponte. Ele é bom jogador. O Corinthians tentou esse ano o René Júnior, que é muito inferior ao Fernando Bob. Quer dizer, se vier o Fernando Bob, o Ralf toda hora renova, enfim.
É a posição que mais tem. O Bruno Henrique tá machucado, volante, e o Tite é gaúcho, então quase não gosta de ter um volante a mais no elenco, né? Já tem Christian, Marcial, não sei se é necessário de mais volante, mas se vier, é um bom jogador. Lembrando sempre que é pro ano que vem, né, o Teleco? Você inclusive falou sobre isso lá no meutimão.com.br. Agora nem pode, né? Agora não pode. É tudo a gente tá pensando na temporada 2016, né, É isso aí, ele só não foi liberado do Bragantino porque eles estavam tentando o acesso, né? Foi o que o Marcos Chedi disse. Vamos ver, né? Quem me disse foi o empresário dele, mas ele também tinha dito que já estava tudo certo com o Atlético Paranaense, né? Então é aquele negócio, falta assinar, aguardamos. Agora, o Carlos Merigo, nosso convidado, falou que ele estava querendo a camisa do Corinthians que a gente sorteia. Carlos, não é porque você entrou com a gente aqui que você vai ganhar a camisa, você tem que mandar e-mail, viu? É só pelo e-mail, podcasttimão@gmail.com, você tá participando como qualquer outro, não é fácil assim não. Tá tem bom, que responder... não vou ter vantagem, tá bom. Não tem vantagem não. Tem que responder qual o volante, já que a gente tá falando de volante, qual o volante que estreou em 1993 pelo Corinthians no Mineirão contra o Cruzeiro, e foi o primeiro jogo de Campeonato Brasileiro do Ronaldo Fenômeno. Você escreve qual o volante e por que você quer ganhar uma camisa oficial do Corinthians. Manda e-mail lá pro podcasttimão@gmail.com que você participa, tá bom, Carlos? Beleza, pode deixar, vou mandar. E curte a gente também no Facebook, dá essa força pra nós. Aliás, ô Carlos, você tava falando sobre o Braincast, que é o podcast que você participa. Como é que faz pro... Às vezes o ouvinte do Podcast Timão ouve a gente pelo SoundCloud, pelo YouTube, e não sabe como é que como é que faz para receber o feed do Podcast Timão no iTunes, no celular. Explica de uma forma fácil, assim, pro pessoal, você que entende mais do que eu, do que o Vitão. O Teleco entende de tecnologia, mas eu e o Vitão, a gente é zero à esquerda nesse ponto. Explica como é que faz para receber o feed do Braincast e também no Podcast Timão, Carlos. Cara, hoje em dia tá bem moleza, assim. Como eu falei, quando eu comecei a fazer podcast, era uma coisa bem obscura, praticamente. Você tem que ensinar a pessoa a encontrar o feed, assinar e como vai baixar e nananã. Hoje em dia, se você tem um iPhone, você pode baixar o aplicativo Podcasts na Apple Store. No Android tem o Overcast, tem o Pocket Casts, que são bons aplicativos também. Você baixa esses aplicativos no Android, vai lá, procura por Podcast Timão e por Braincast, que já vai aparecer, você clica em assinar e começa a receber todo novo episódio no seu celular, assim. É fácil, né, Vitão? Olha, até eu que parei jogando Decathlon no Atari, e ainda escuto música no Walkman, aprendi, acho que agora eu consigo. O Sandro Barbosa aprendeu, o Regison Martins, o Ricardo Alves Ribeiro, o Reinaldo Pereira Leal, o Alexandre Domingos, Bruno Santos, Paulo Dias, o Carlos Medeiros, Paulo Filho, Adriano Viana Bittencourt, a Diná Elias, todo esse pessoal aqui está participando já da promoção, mandando um e-mail para podcasttimão@gmail.com, seguindo a gente nas redes sociais e respondendo quem foi o volante que estreou em 93 contra o Cruzeiro, concorrendo a uma camisa oficial do Corinthians. Teleco, acho que a gente já falou muito hoje. Para finalizar, você acha que o Santos vai entrar com time reserva no domingo? Olha, eu sei que tem gente que quer que o Santos entre com time reserva. Lógico, se eles liberarem o negócio dele, a torcida vai matar eles vivos, né? Porque ninguém vai aceitar entrar com time reserva, ainda mais com o Corinthians tendo chance de ser campeão. Vamos descobrir só domingo às 11 horas mesmo. Mas teve essa conversa assim. Tem gente interessada em entrar com o time reserva lá no Santos. O Vitão, no começo do podcast, estava falando sobre a rivalidade lá na Baixada. E é impressionante. Para eles podem perder Campeonato Paulista, podem perder Campeonato Brasileiro. Se ganhar do Corinthians, comemora como se fosse campeão, né, Vitão? E tem outra coisa, né? O Santos está a 2 pontos do G4. Vai pegar o Figueirense na Copa do Brasil, que está na zona do rebaixamento, ou seja, que vai deixar a Copa do Brasil de lado para focar na sobrevivência. O Figueirense é o time dos mais fracos que tem nessa fase aí. Quer dizer, o Santos a 2 pontos do G4, jogando contra o seu principal rival, tendo pela Copa do Brasil um adversário bem mais fraco que está concentrado agora na fuga do rebaixamento. Eu duvido que o Santos não entre com a força máxima possível domingo em Itaquera. Eu duvido. E aí, Carlos? Não estou desconfiando da informação do Teleco, claro, mas eu duvido. Né? Eu acho engraçado só esse negócio de que time o Corinthians não é o principal rival. Fala pra mim. Talvez do Kaiser Chiefs, que é o Pode ser. Vocês estavam nessa discussão de que se é clássico ou não, e eu fico pensando nisso, porque na minha época, quando eu comecei a acompanhar futebol,
comecinho da década de 90, que eu descobri que era corintiano, era só Corinthians e Palmeiras, não existia outro, não tinha conversa. Só que hoje em dia, toda vez que eu vejo uma notícia, alguma coisa sobre jogos contra Santos, São Paulo e Palmeiras, é sempre isso. São Paulo enfrenta o seu principal rival, Santos enfrenta o seu principal rival. É legal isso, não é? Vocês não acham legal? Todo mundo acha que o Corinthians é o principal rival. Eu acho legal demais, porque o Corinthians não tá no futebol pra fazer amigos. Agora... Mas que frase de filme do Schwarzenegger, hein? Muito bom, perfeito. Me sentindo Exterminador do Futuro agora. Ó, Exterminador do Futuro, eu vou te falar, eu sou do passado, porque no meu tempo eles falavam, não, hoje vai ter um clássico, Corinthians e Portuguesa. Você vê como os tempos mudaram. Exato, é verdade. Não, e eu até coloquei no meu Twitter que lá em Porto Alegre aconteceu comigo, cara. Eu tava conversando com um gremista no hotel e o sujeito tava com a camisa do Grêmio, por isso que eu fui puxar assunto. Então era gremista daqueles que andam no dia a dia com a camisa do clube, vai trabalhar com a camisa do clube, enfim. Daí ele, o que você tá fazendo aqui? Você é jornalista e tal? Falei que ia trabalhar no jogo. Ele, que jogo que é? Internacional e Corinthians. Ele, putz, vou ter que torcer pro Corinthians? Mais fácil torcer pro Inter. Cara, eu juro, eu ouvi do gremista isso. Caramba! Mais fácil torcer pro Inter do que pro Corinthians, cara. Um gremista. Então você vê como a rivalidade extrapola, né? Os gremistas tá odeiam o Corinthians, o Inter odeia o Corinthians, o Atlético Paranaense essa onda, esses últimos anos de flamenguista odiar o Corinthians também, apesar de eles estarem sempre buscando o seu Corinthians B, né? Mas enfim... Cara, naquele ano que o Corinthians jogou para ser campeão brasileiro em 2010, na última rodada, a torcida do Guarani, pediu para entregar o jogo. Não bastou São Paulo, lembra? A torcida do Guarani foi no treino pedir para entregar o jogo. Como se o Corinthians fosse rival do Guarani. Lá em Campinas, mas o Corinthians é rival do Guarani, é o da capital, né? A maior torcida de Campinas é a do Corinthians, cara. Imagina você ser torcedor do maior time da cidade e tem mais corintiano do que o torcedor do seu time. Os caras devem ter muita raiva, cara. Não é, ô Vitão? Não sei, viu? Eles devem dormir com a foto do Ataliba na fronha, do Zenon, assim. Não, para. Falou de fronha, vamos parar. Ô, Teleco, já falamos demais por hoje, não é? Tá bravo, tá chique você, hein? Que foi? Que essa da censura? Não tem censura, não. Aqui você pode falar. Esse jogo, eu queria falar sobre esse jogo de domingo. O Santos Carlos. O Santos que vai entrar é o Santos que goleou o Atlético Mineiro 4-0 ou é o Santos que tomou 3 da Ponte? É o Santos do Lucas Lima, né? O Santos que tomou 3 da Ponte não tinha o Lucas Lima. Ele é o salvador da pátria, então. O Santos perdeu na Copa do Brasil. Aliás, o Corinthians perdeu na Copa do Brasil pro Santos, pra mim, por causa do Lucas Lima, nas 2 partidas. Ele acabou com os 2 jogos. Então, aliás, se o Tite não colocar um cara pra marcar ele... Vai ser o meio campo da seleção, né? Vai ser Lucas Lima de um lado contra Renato Augusto do outro, né? É verdade, os 2 que foram convocados para a seleção. A gente vai falar mais pra frente, que hoje a gente se estendeu sobre o problema do jogo do Corinthians contra o Goiás, né, Teleco? No dia 15, o jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias contra a Venezuela, que vai ser em Fortaleza, vai ser no dia 13. Teoricamente, o Corinthians já até tuitou isso, teoricamente, os 3 jogadores do Corinthians que foram convocados para a seleção não vão perder a partida contra o Goiás. Agora você jogar, se por acaso eles forem titulares, porque é uma chance deles não serem, mas se por acaso eles forem titulares contra a Venezuela no dia 13, será que jogam mesmo? Será que vão estar inteiro pro jogo contra o Goiás no Serra Dourada, dia 15? Mas isso aí é assunto mais pra frente no podcast Mão. Sobre a pergunta do Carlos, o Teleco, qual o Santos que vai entrar em campo contra o Corinthians? O Santos que vai perder, cara. Isso aí é uma previsão, isso aí é uma torcida, isso aí é o pai Teleco. Cara, isso é um fato. E se não for, depois eu volto aqui e apago essa parte. Tá certo. Cara, eu acho que assim, esse jogo tem que ser, porque assim, acho que uma projeção boa eram 4 pontos nesses jogos contra o Inter e contra o Santos. Já não tem mais jeito, sobraram só 3 pontos. Então, assim, não tem outra coisa a ser feita a não ser ganhar esse jogo, né? Porque assim, agora quem que o Atlético pega no fim de semana? Flamengo em BH. Então também eles podem perder pontos aí. Mas, um empate contra o Santos em casa podia ser ok, só que depois dessa derrota contra o Inter... Não, e o Corinthians não ganha um clássico há 90 mil anos, tem que ganhar esse jogo. Dane-se se o Grêmio e Palmeiras, Flamengo e Galo... Corinthians tem que ganhar um clássico. E assim, uma coisa boa é que depois desse jogo contra o Santos acaba, entre aspas, mas essa maratona
A gente vai ter um espaço aí de uma semana depois entre o próximo jogo, que o Santos já não vai ter, porque tá na Copa do Brasil, enfim. Mas talvez seja um respiro aí para ver se a galera dá uma recuperada pra sequência para os próximos jogos. É isso mesmo, ó. É Figueirense depois de uma semana fora, depois é Ponte Preta depois de uma semana fora, e daí tem o Goiás depois de 10 dias em casa. Para terminar, aí já volta, né? 4 dias depois tem um Atlético fora, o Atlético Paranaense. E só pra terminar com chave de ouro, a gente tava falando do gremista torcer pro Internacional, pra colocar vocês três à prova. Vamos lá, o Vitão lembrou que o Atlético Mineiro pega o Flamengo. O Grêmio, que disputa com o Corinthians, tá na 3ª colocação e foi o time que mais se beneficiou dessa última rodada, vai jogar no sábado contra o Palmeiras, no Pacaembu, às 6h30. Vou deixar o Carlos por último, que ele é convidado, vou dar esse boi pra ele. Teleco, vai torcer pro Grêmio ou pro Palmeiras? Eu vou torcer pro Grêmio fazer uns 18-0 no Rivale, cara. Pô, chegar mais perto do Corinthians na classificação, você tem que ver o campeonato, Teleco. Que campeonato o quê, rapaz? Rivale para o fundo do poço. Meu lema. Concorda, Vitão? Até o Tatuapé nós iremos para o que der e vier. Ser Palmeiras. Minha religião não permite verde. E aí, Carlos? Cara, nem que esse jogo valesse 10 pontos, eu não torceria pro Palmeiras. O Grêmio pode, como disse o Telec, tinha 18-0. Ganha 10 pontos no campeonato, fica com 58 e passa o Corinthians. Não tem importância. Eu acho que o corintiano que quer ser campeão tinha que torcer pro Palmeiras nesse jogo pra tirar o Grêmio da disputa. O Corinthians tá 6 pontos do Grêmio. Exato. Se fosse 1 ponto de diferença, tivesse faltando 2 rodadas pra acabar, podia até ser, mas assim... Corinthians, vamos supor que o Corinthians perca pontos contra o Santos e o Grêmio vença o Palmeiras, ainda tem muita água pra rolar. Ô, Vitão, tem como o Basílio dormiu ou tá acordado? E o Basílio dormiu, acho que não gostou do que o pai falou. Não, acho que o Basílio vai torcer pro Palmeiras, que ele tá pensando no campeonato, ele tá fazendo contas. O Basílio, pra quem não sabe, é o filho do Vitor Guedes. Eu ia pedir pro Basílio dar tchau, mas tá dormindo como um anjinho, ele merece o descanso, e você também, Vitor Guedes. Por isso, um abraço e até o próximo podcast mão. Vitor Guedes. Um abraço a todos, Saravá São Jorge, que ele vai nos ajudar. Ô, Teleco, um abração, até a próxima, e eu vou cobrar. Você falou, pai Teleco, que vai dar Corinthians contra o Santos, você fez uma previsão, e no podcast Mão 27, que é o próximo, eu vou cobrar, tá bom, Teleco? Tá tudo certo, eu te digo mais. Vai, Corinthians. Carlos, cara, obrigado mesmo pela participação, foi muito legal. Aposto que o Vitão, o Teleco e o nosso ouvinte também gostaram muito da participação de um cara que, além de torcer pro Corinthians, de entender de futebol, conhece também de podcast, deu uma aula pra gente. Carlos Merigo, obrigado por participar conosco e estamos sempre aí à disposição, tá bom, Carlos? Pô, eu que agradeço, valeu, foi divertido demais, obrigado pelo convite, precisando, tô à disposição. Valeu, um abraço e até a próxima, pessoal.